Olá, meus amigos, muito bom dia! 7h33, estamos aqui ao vivo no nosso papo matinal. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Olá, bom dia, Mariana, tudo bem? Quanto tempo? Bom você poder estar aqui conosco hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Bom dia, Raíssa, tudo bem? Olá, Daniel, seja bem-vindo também, muito bom dia para você. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Só me dá um feedback aí do áudio, da imagem também, para a gente poder iniciar o nosso papo matinal hoje. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? É isso aí, tentando, lutando sempre, né, Raíssa? Lutando no palco da vida, que é muito importante. Estão bem, estão bem. Vou dar um feedback para vocês aí do ocorrido de ontem, tá bom? Foi aí um imprevisto que aconteceu. Ah, tá um pouquinho estourado o áudio, né? Tá, eu imagino que seja por causa do microfone. Mas eu estou fazendo questão de usar ele, porque senão vocês vão ficar ouvindo muito barulho do ventilador. Entendeu? Tá, ótimo, perfeito. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo pelo feedback. Isso é muito importante para mim. Muito importante. Bem, meus amigos, deixa eu dar um feedback de ontem, o que aconteceu, né? Ontem eu tive que interromper o papo matinal aqui. As coisas ainda não estão perfeitamente em ordem aqui, né? Em casa. A gente ainda se mudou há pouco tempo, eu estou há pouco tempo no apartamento. E ontem houve uma. Essa história é o que eu vou pegar o gancho para poder falar com vocês hoje aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rafael, Evelyn. Sejam bem-vindos aí. O que aconteceu? Ontem, quando eu estava pronto para vir aqui para o Papo Matinal, um dos meus filhos, que eu não vou falar quem é, tá bom? Eu não vou expor mesmo. Mas ele chegou para mim e falou assim: Papai, eu posso pegar uma ferramenta ali para eu poder mexer no meu brinquedo? E eu disse para ele assim: Pode sim, meu filho. Só que ele me mostrou que a ferramenta estava no alto, né? Em cima do freezer aqui na área de serviço. Então eu disse para ele assim: Não, meu filho, faz o seguinte: o papai vai fazer o papo matinal lá e assim que eu terminar eu pego para você. Ele não se aguentou de ansiedade, não se aguentou com aquilo que eu tinha colocado para ele e ele resolveu tentar por si só. Então o que ele fez? Ele subiu na máquina de lavar, só que o vidro da máquina de lavar é um vidro frágil e temperado, né? Então ele estourou o vidro. E nessa que ele estourou o vidro, ele cortou o pé também. Foi aquele auê na hora, ele começou a gritar, estava sentindo dor, né? Mas assim, não foi nada demais, não precisei ir no hospital, nada disso. Fizemos só o curativo no pé dele. Mas assim, um problema a mais também, né? Nós conversamos com ele, inclusive, sobre isso também. Um problema a mais, caramba, quebrou e agora não dá para lavar roupa. Então agora voltar à lavanderia, já no meio da mudança, a casa ainda não está estável. Tudo isso porque, de alguma forma, essa ansiedade do meu filho levou a ele a uma falta de confiança, né? A uma falta de esperança de que eu ia fazer aquilo ali para ele. Ele não quis esperar, ele não se aguentou. Eu ia pegar a ferramenta ali para poder consertar e mexer no bonequinho dele que ele queria que voltasse a fazer o sonzinho que fazia. Bem, meus amigos, é daí que eu quero partir hoje com vocês para falar de um assunto importante que afeta todos nós, sem dúvida, né? Que tem a ver com a nossa vida, né? Essa relação, a gente sabe, né, que a relação dos pais com os filhos, ela é uma relação homóloga de como Deus, o Criador, né, o Supremo Criador, ele lida também com as suas criaturas, né? Então o que acontece? Todas as vezes que nós criamos uma obra, a gente pode ver isso naquilo que nós mesmos fazemos, né? Sobretudo quem é um artista, ou quem é de repente um designer que cria algum objeto que vai servir para alguma coisa. Na mente do criador,
ainda como causa eficiente. Né? A gente sabe que as coisas, segundo Aristóteles, têm 4 causas possíveis. Uma causa material, uma causa formal, uma causa final e uma causa eficiente. Eu explico para vocês aqui rapidamente o que é isso. Pensem em uma cadeira. Eu estou sentado numa cadeira aqui agora. Né? Essa cadeira ela tem uma causa material, ou seja, alguma coisa que faz ela ser, né, material, que é o ferro. Né? É a matéria-prima dela. E o ferro, ela é feita de ferro. Então, o ferro é a causa material dessa cadeira no qual eu estou sentado. Essa cadeira ela tem uma causa formal também, né? Ela tem uma forma, que não é a mesma coisa que formato, tá bom? Formato é a geometria espacial que ela tem. Agora a forma não, a forma é uma coisa imaterial. Ou seja, ela tem uma forma de cadeira, ela tem uma essência. De tal forma que quando você olha, você reconhece, isso é uma cadeira, isso aqui é uma mesa. Você reconhece isso por quê? Por causa da forma. Agora, a cadeira ela tem também uma causa eficiente. O que é causa eficiente? É uma causa anterior a ela. Antes de que a cadeira existisse, ela existisse no mundo material, ela existe na mente do seu criador. Consegue perceber isso? Antes da cadeira existir no mundo material, ela existe na mente do seu criador. E o seu criador, quem fez a cadeira, a pessoa que projetou essa cadeira aqui, ela é a causa eficiente da cadeira. E uma coisa interessante é que já na causa eficiente existe a causa final da cadeira. O que é isso? Quem cria a cadeira tem uma finalidade para ela. Ele já coloca uma finalidade na cadeira. Ele já define, ou seja, dá o fim da cadeira, define a cadeira. Ele diz o seguinte, isso aqui serve para pessoas sentarem. E é óbvio que a cadeira vai servir para diversas coisas. Eu posso subir nela aqui agora, por exemplo, para trocar a lâmpada. Isso pode acontecer. Eu posso subir na cadeira aqui para, de repente, conseguir alcançar um objeto no alto. Mas essa não é a finalidade da cadeira. A cadeira serve para isso também. Mas ela se realiza perfeitamente no instante em que eu sento na cadeira e ela pode me oferecer um certo repouso ou uma certa posição confortável para eu fazer alguma coisa, que é a finalidade da cadeira. Então perceba que isso já está na causa eficiente. Quando a gente vai pensar no ser humano, é claro que existe uma filosofia mais complexa, né? É mais complexo. Não é tão fácil assim você definir a causa material do ser humano, a causa final dele. Né? O ser humano ele fica mais difícil de você fazer isso daí. Eu fiz parte da primeira turma do Eixo, do Dr. Ítalo Marcilli, né? Ele aconteceu ainda durante a época da pandemia, e o Eixo foi uma espécie de um retiro que a gente fez, né? E nesse retiro eu lembro que havia um exercício que a gente fazia, que era de encontrar o verbo das coisas, né? O verbo das coisas. E a gente fazia exatamente esse exercício. Olhava para um objeto e tentava encontrar o verbo do objeto. O que é o verbo das coisas? Eu estou contando aqui, explicando para vocês a cadeira, mas é sobretudo você encontrar qual é a forma da coisa. Então, quando eu estou diante da cadeira, a cadeira ela fala comigo como se ela me convidasse para alguma coisa. A presença dela me convida para alguma coisa. Ela chega para mim e diz assim, sente, eu te prometo um descanso. Entende? Então, o objeto ele comunica para mim imediatamente a sua forma. Imediatamente ele já comunica para mim a sua forma. Então a gente fazia esse exercício com esses objetos, que era a cadeira, e depois a gente transcedia esse exercício da cadeira, de um objeto, para um ser vegetal. E depois a gente transcendia isso para um animal, até que a gente pudesse chegar ao ser humano e tentar encontrar o verbo. E é claro que conforme a gente ia subindo essa escadinha, a coisa ia ficando mais complexa. Vai ficando mais difícil, tá entendendo? Vai ficando mais difícil, porque o ser humano ele é mais complexo. Ele tem uma maior finalidade. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Existe uma causa eficiente no ser humano, que é o seu Criador. E o seu Criador, ele já colocou na nossa essência a nossa finalidade. Ele já colocou em nós isso. Todo Criador, ele ordena a sua obra para chegar ao fim que ele deseja. Então, por exemplo, o criador de uma cadeira,
ele ordena a cadeira para que essa cadeira chegue ao fim que ele pretende. Então veja, a cadeira ela não tem como ter dois pés. Porque se ela tiver dois pés, ela não vai ser estável para alguém sentar. Tá entendendo? O criador de um ventilador, por exemplo, ele vai precisar fazer um eixo sobre o qual as pás consigam girar. Porque se ele não faz dessa forma, o objeto que ele criou não atinge a finalidade que ele pretende. Ora, meus caros, isso também acontece na nossa vida, e a isso nós damos o nome de providência. Providência. O que é a providência? É a vidência, o ver além de uma forma antecipada. Ou seja, eu já, antes de chegar ao fim, eu coloco naquilo ali a finalidade dele. Eu faço uma definição do que ele é, de alguma forma. Eu defino, eu digo para que é aquela finalidade, para que ele serve. Meus amigos, aqui reside um grande problema que desde o início que eu atendo, eu observo isso daí na vida das pessoas. Tá? Desde o início que eu estou nos atendimentos, eu consigo perceber esse movimento. Há, sobretudo nas pessoas que precisam de terapia, uma revolta interior. Uma revolta interior. Há um não consentimento, uma não aceitação da vida como ela é. Há inscrito em nós uma ideia de revolução. E o que eu posso dizer isso para vocês é que isso é tão grave, porque isso já atinge em nós num nível cultural. Ou seja, você está todos os dias lá na igreja, talvez, ouvindo, né? Eu mesmo já usei essa frase para vocês, né? Dessa forma, citando a Sagrada Escritura, quando diz lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. E com certeza, várias coisas acontecem na sua vida e você tenta se conformar com isso, né? Cara, isso é a vontade de Deus na minha vida. Ou então, você já chega na vida com uma concepção errada, porque culturalmente isso foi colocado dentro do teu coração de diversas formas, pela música, pela literatura, pelas novelas, pelo filme. Quantos filmes você assiste onde o tema principal do filme é a não aceitação daquele personagem, da realidade que lhe é imposta, e ele luta contra tudo e contra todos para poder mudar o sistema? Essa é a temática, por exemplo, de um filme como Jogos Vorazes, por exemplo. É uma temática, né? Ela está lutando contra um sistema político corrupto. Matrix gira em torno dessa temática também. Você está tudo errado e aquele cara que é o desperto, ele tem que lutar contra aquele sistema onde ele precisa consertar as coisas. Ou, de repente, na música, quem nunca ouviu, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, isso está sempre sendo inculcado na nossa cabeça, que nós somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Ou seja, essa revolução está sempre sendo instalada no nosso coração. E aqui eu não quero dizer que nós não devemos lutar contra as coisas que estão erradas. Que nós não devemos declarar uma certa revolução a um mundo que está corrupto, está sendo alterado. Mas o problema está na soberba de nós acharmos que tudo está errado e que nós temos essa capacidade de analisar todas as coisas. Eu posso dizer para vocês uma coisa com toda sinceridade. Se nós temos uma firmeza na doutrina na nossa vida, sobre aquilo que é a verdade, são poucas as coisas que estão erradas no mundo. E grande parte da nossa vida, ela passa a ser muito menos ação e muito mais contemplação. Muito menos agir para mudar e muito mais observar para entender. Sobretudo quando a coisa se refere à natureza das coisas ou a acontecimentos que não estão no nosso alcance. Eu costumo dizer isso para os meus pacientes, né, dentro do atendimento. Calma, meu querido, a vida não está errada. Algumas coisas estão simplesmente acontecendo.
Pô, desde que o mundo é mundo, a doença existe, as frustrações existem, as dificuldades de comunicação existem, os problemas de relacionamento existem. Então, muito mais do que querer mudar as coisas, nós precisamos tentar entender como funciona essa música, o presente que estamos recebendo e como nós devemos lidar com essas coisas. Nós precisamos acreditar que dentro do mundo, na estrutura da realidade, o Criador ordenou já as coisas para o seu fim. Ele já trata o mundo com providência. Você consegue perceber agora, com o que eu estou falando para vocês, que a palavra providência, ela não é uma fé barata nas coisas? Olha, a Roberta está colocando aqui, né? E aquelas pessoas fleumáticas que ficam muito paradas, elas precisam mudar e agir mais. Esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto muito da abordagem dos temperamentos, apesar de conhecê-los e utilizar eles em um certo aspecto na minha análise. Porque é o seguinte, o que era uma pessoa totalmente fleumática? Você conhece uma pessoa que seja assim? Totalmente parada em tudo na vida? Ou uma pessoa totalmente colérica? A análise do temperamento ela é uma análise simbólica. Ou seja, ela é uma coisa comparativa. Ela é alguma coisa que diz o seguinte, olha, isso daqui guarda uma proporção com isso daqui. Mas a gente não tem como dizer que a pessoa ela é completamente fleumática. Então, não há dúvidas que essa pessoa que é fleumática, nesse sentido que você está colocando, que ela é mais parada, não é muito bem porque ela é fleumática. É porque ela é uma pessoa sem um impulso da vontade, sem um impulso da ação. Entende? Então existe sim algumas coisas na vida que é um problema da vontade, onde a gente precisa robustecer a vontade para a gente não perder a ação no mundo. Tá entendendo? Existe sim esse problema. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe ainda um outro problema que ele está na raiz da coisa. Está naquele sentimento onde eu começo já a pensar que o mundo está todo errado e eu preciso mudar tudo. Patrícia está colocando aqui que ela é fleumática e a vida aqui está que está, girando ao todo. Isso aqui é uma conversa que eu vou ter depois com vocês, tá? Mas o temperamento, ele não tem essa característica fatalística como a gente pensa que tem, né? Ou essa coisa de que o temperamento não muda. É claro que o temperamento muda. É claro que o temperamento muda. Alguém tem uma ideia mais ou menos de qual seja o meu temperamento? Por exemplo, aí? Alguém pode... Eu já falei outras vezes aqui, então a galera que me acompanha há mais tempo já vai saber. Mas eu queria saber a tua percepção. Chuta sem medo de errar. Pode chutar sem medo de errar aí. Vamos lá, galera. Tô esperando aí. Chuta aí. Pô, que bom que você não sabe. Olha lá. Colérico, mas com uma sensibilidade. Sanguíneo. Não, não. Eu sou melancólico. Sou melancólico. E assim, minha mãe que está aqui, olha lá, melancolicão. É isso aí. Quem me conheceu como criança vai saber dizer isso sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Se você conversar com a minha esposa ou de repente a minha mãe, eles vão perceber isso que eu estou falando. Tá? Vão perceber isso. Mas por que eu talvez isso não esteja transparente para vocês aqui que estão me acompanhando? Porque não é muito próprio da atividade de um melancólico estar aqui, por exemplo, fazendo uma live. Mas isso daqui que eu estou falando para vocês, isso aqui não é só a minha personalidade que ficou mais madura, nada disso, tá? Isso aqui, na verdade, é a ciência da temperança. Eu vou me temperando das coisas. Por exemplo, eu sou melancólico, mas eu tive um pai sanguíneo, cara. Eu aprendi muitas coisas com meu pai. Muitas coisas com meu pai. Eu tenho uma esposa colérica. Eu adquiri grande parte dos hábitos de luta na vida, tudo bem, na minha história de vida com a minha esposa. Então é muito difícil a gente tratar isso dessa forma, entendeu? Com o prisma dos temperamentos. Nós não podemos confundir
a não ação como uma espécie de preguiça. Talvez eu prefira tratar essas questões muito mais com os vícios capitais ou com as características ali das faculdades humanas, coisas que afetam as faculdades humanas, do que propriamente o temperamento. A preguiça explica mais isso. Porque apesar de, por exemplo, ser melancólico, eu convivi mais tempo com gente sanguínea. Então eu aprendi, de fato, a lidar com pessoas. Eu precisei aprender a lidar com pessoas. Precisei aprender a ser mais úmido, mais entender melhor as coisas. Eu estou há mais de 5, 6 anos aqui atendendo. Eu fui aprendendo isso também. Tá? Então, grande parte das nossas ações diante do mundo, elas requerem que a gente contemple as coisas antes de agir. Antes da gente tentar dominar as coisas, é necessário a gente saber diante de que nós devemos ser dominados. Tá bom? Porque nós não somos o domínio por natureza. Nós somos o domínio por participação. Nós não estamos nesse mundo para dominar tudo por natureza, porque não somos deuses. O nome disso é soberba. Soberba. Nós dominamos aquilo que na ordem das coisas, na providência divina, Deus estabeleceu para que nós dominássemos. Perfeito? Ficou claro isso? Então, antes de dominarmos as coisas, nós devemos, antes disso tudo, ter o quê? A contemplação. Saber diante de que nós devemos ser dominados. Porque na minha relação com Deus, na minha relação com a realidade que eu não domino, que eu não tenho poder sobre ela, a minha relação não é uma relação de domínio, é uma relação de contemplação. Eu preciso olhar para a natureza, olhar para a vida e ver o seguinte, o que Deus quer de mim. Né? O que a estrutura da realidade está dizendo para mim que a minha vida precisa ser. Vejam, eu contei essa história aqui do meu filho e hoje eu acordei falando assim, hoje está um bonito dia para cantar uma bela canção. E fui fazer um café. Quando eu fui fazer um café, cara, estourou o cano da pia. Cara, o que eu podia fazer contra isso? Como eu poderia ter dominado isso antes? Isso é maior do que eu. Isso está para além da minha circunstância. Eu não tinha como prever essa situação. Então, diante de uma realidade como essa, ao invés de querer... É claro que eu vou ter que dominá-la, tá? Mas ao invés de querer me revoltar contra a estrutura da vida, eu preciso olhar para isso e dizer o seguinte, cara, isso aconteceu. E não há nada que acontece na minha vida que não passe pela permissão, pelo menos, ou pela vontade do meu Criador. Então eu me submeto diante dessa situação e eu mudo os planos da minha vida para poder atender aquilo que eu contemplei, aquilo que é maior do que eu. É um acontecimento da minha vida. Entende? Então entendam que a revolta, essa revolta que está hoje, tomando conta da tua mente, do teu coração, ela é inimiga. Ela é inimiga. Ela é inimiga. É claro que a gente precisa se revoltar contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos. Mas antes de você se revoltar contra os seus vícios e contra os seus defeitos, antes de você se revoltar contra os problemas que estão acontecendo no seu casamento, os problemas que estão acontecendo na educação do seu filho, já que já não te obedece, alguma coisa nesse sentido, ou do seu trabalho que não anda muito bem, se pergunte se você não está diante de uma situação ao qual você precisa conformar você à realidade. No qual você precisa olhar para tudo e ver o seguinte, na providência divina, onde Deus ordenou tudo para o fim correto das coisas, qual é a mudança que eu preciso fazer em mim e não fora? Essa é a essência, por exemplo, de uma terapia. É por isso que eu convoco vocês a virem para a terapia, virem conversar. Por quê? Porque numa terapia de casal, por exemplo, quase sempre as pessoas chegam identificando o problema do outro. Mas e o seu problema? E a coisa que está na sua circunstância? E aquilo que você precisa mudar? Ainda que a mudança principal não seja em você, existem mudanças periféricas que influenciam essa mudança principal que precisa acontecer. Eu digo às vezes para casais que vivem, por exemplo, problemas de traição. Ah, fulano me traiu. Eu sou vítima nessa história. É verdade. O problema e a responsabilidade é daquela pessoa. Mas com certeza, em um casamento onde duas pessoas são uma só, unidas em uma só carne, há atitudes em você que corroboram, que contribuem para isso. E há espaço para mudança nisso. Se não houvesse espaço para mudança nisso, você não seria
um mero mortal, você seria um santo. Um santo que não precisa mudar. Alguém que já atingiu o seu fim. Meus queridos, é necessário ter uma fé na providência. Uma fé na providência do mundo. O nosso crítico precisa estar convencido de que o mundo tem uma ordem. Porque é somente com essa crença numa providência, com essa fé numa providência, que o meu roteirista consegue ter uma esperança em uma predestinação. Vou repetir. Somente o meu crítico tendo uma fé na providência, o meu roteirista conseguirá ter uma esperança na predestinação. Uma predestinação em quê? O que é predestinação, Maurício? A predestinação ela é um pedacinho da providência. Existem algumas coisas na vida que nós não podemos alcançar pela força da nossa natureza. Apesar de tudo, o cano que estourou, ele está ao alcance da minha mão. Eu posso consertar. Ou eu posso chamar alguém que conserte. A tampa da máquina de lavar que meu filho estourou está ao alcance das minhas mãos, está ao alcance da mão de alguém que eu posso contratar. Mas a salvação, essa não está ao meu alcance. A vida eterna, isso não está ao meu alcance. A finalidade última da vida do ser humano, a salvação, isso não está ao meu alcance. Mas eu consigo ter uma esperança. Deus me predestinou a ela. Não significa que eu já estou salvo desde agora. Ele já botou um destino, tipo assim, você estará salvo. Mas significa que dentro da providência, da ordem que Deus criou, há essa possibilidade que vai além da minha natureza. Porque Ele me ajuda, porque Ele está comigo, porque Ele faz junto comigo. Queridos, eu sempre conto para vocês sobre a minha entrada num momento de dificuldade na época quando eu entrei no Colégio Naval, e hoje eu faço esse convite para você na sua vida. Nesse momento que eu tinha 15 anos, estava saindo de casa e tudo mais, no momento em que eu perdi o domínio das coisas no mundo material, eu busquei ajuda no campo espiritual. E aí, quando eu entrava lá no Colégio Naval, a frase que estava em cima do altar, em cima do lugar onde eu deposito o meu sacrifício, estava lá: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Eu era convidado a conformar a minha vida a uma vontade que é maior do que a minha. Eu era convidado a ter uma fé em uma providência, em alguém que prover as coisas para mim. Então, o que eu faço? Qual é a dinâmica da vida? A dinâmica que nos ajuda e que você pode levar para o seu dia hoje. Você faz o que você pode. Você vai até o altar e entrega o teu sacrifício. Isso é a ação do teu personagem. Amar, elar e entregar o teu sacrifício. A atuação do teu crítico. Confiar de que existe uma providência, de alguém que cuida de você, de alguém que te ama, de alguém que está lá no alto do céu, preocupado com a tua vida. E que já ordenou as coisas para chegarem a um fim se você for obediente. E assim, o teu roteirista poderá ter a esperança em uma predestinação. Poderá ter a esperança de que em todas as coisas Deus já ordenou para o devido fim. Por isso que a entrada na capela era: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Tessalonicenses. Mas a saída da capela era: a esperança não decepciona. Romanos 5:5. A esperança desse roteirista não decepciona. Meus amigos, menos revolta, mais conformidade. Menos ação, um pouquinho mais de contemplação. Para você encontrar o que Deus quer na tua vida. Qual é a atenção vocacional para você no dia de hoje. E assim você possa sair desse encontro aqui com a consciência de que a esperança não decepciona. Meus amigos, um excelente dia para vocês, tá? A minha continência demorada, compartilhem essa live, tá? Curtam, comentem, coloquem suas perguntas na live gravada, porque elas me ajudam muito a orientar o que eu posso levar adiante aqui nos próximos papos matinais. Eu quero entender o anseio de vocês. Então falem comigo, tá bom?
Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.